Caros, momento da política aqui no Conteúdo Edificante. Vamos falar desses quase primeiros 60 dias ou 2 meses de governo Bolsonaro. Tem muitas críticas a ser feita, obviamente. Tem algumas coisas boas, né? Ou alguns prós favoráveis. Vamos falar acerca disso tudo aí, ok? Deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Quero dizer de antemão que não viso fazer uma análise com viés ideológico, ou com fanatismo, ou com teoria da conspiração, nada disso. Apenas como um sujeito que analisa a política. Poderia ser até como uma análise de um cientista político, ok? Então vamos lá. O governo do Bolsonaro começou aí já no primeiro dia, né, com então ele recebendo a faixa presidencial de Temer e saiu nos noticiários, né, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi prestigiada pelo fato dela prezar pela inclusão, por ela defender as pautas das minorias com deficiência, a deficiência ah, auditiva, visual e por aí em diante. Inclusive, deu um discurso em Libras, emocionada. Então, foi o grande destaque aí no primeiro dia. E, claro, houve algumas críticas referente ao filho Bolsonaro, o Carlos, que estava ali no Holst, né? O nome do carro lá é carro antigo, né? É Rolls, alguma coisa, agora não me recordo. E então, muitos chegaram a criticar que ele seria o queridinho do papai ou o protetor e tal. E esse foi então o início do governo Bolsonaro. Também há de destacar a própria fala do Hamilton Mourão, bem empoderada, vamos dizer assim, né, bem forte e tal, para impactar. E o governo Bolsonaro, na realidade, já começa com um porém, né, que é os seus filhos, ou um dos, o senador Flávio Bolsonaro, com aquela questão envolvendo o Queiroz, que até agora não foi resolvido. Lembrando que isso aconteceu quando ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro, e há apurações que o Queiroz teria envolvimento com milicianos, esses milicianos teriam feito alguma coisa com a Marielle, apesar também não ser apurado exatamente os envolvidos, ainda há uma certa busca dos envolvidos daquele crime contra, então, a vereadora, me parece, né, a Marielle, do PSOL, e também a questão da própria Michele Bolsonaro ter participado, segundo a análise do COAF, com R$ 24.000, né, recebido, estaria também envolvido em algum esquema ilícito. E até agora, claro, tem a lentidão própria do processo, a morosidade inerente. Então não foi feito nada, né? Que muitos chegam a criticar, mas que lentidão e tal. Pois é, mas a mesma lentidão, já dizer, lentidão, aconteceu com o processo do Lula, né? A mesma morosidade. Tanto é que ele foi preso muito tempo tarde, muito depois de ele ser processado. E tem que pagar, sim, se o senhor filho do excelentíssimo presidente da República fez alguma coisa ilícita, como a primeira-dama, né, que na realidade ainda também não era a primeira-dama, correu tudo isso antes da posse do Bolsonaro, né? Então, vamos esperar, aguardar a justiça. Do outro lado, o Flávio se manifestou dizendo que não teria culpa nenhuma, que foi uma armação do próprio parquê, do Ministério Público, dos promotores, que teriam um viés ideológico partidário diferente, obviamente, dele e tal. Ainda tivemos algumas coisas referente aí a esse governo do Bolsonaro, que foi a escolha dos militares, né, na maioria dos ministérios, algo que deixou
povo aflito, apreensivo, meu Deus, vamos voltar a 1964, ao regime militar e tal, agora com a maioria dos militares. Eles são tão hipócritas que na Venezuela, para você ter uma ideia, a maioria que está aliada com o próprio Nicolás Maduro, que faz parte do governo dele, é militar. A maioria, mais do que a maioria, ele tem muitos militares dentre a administração primária, vamos dizer assim, ou principal, ou do primeiro escalão, no segundo escalão e terceiro escalão. E muitos não, né, acabam não enxergando isto, porque tem um posicionamento diferente. E tivemos aí a polêmica com a ministra Damares, por ela ser evangélica, pegaram vídeos dela lá de 2013 e fizeram então recortes para xingar ela, para dizer que ela era intolerante, religiosa, fanática e tal. E aí foi comprovar justamente o contrário, que ela não tinha nada a ver com aquilo, ela não era ministra, ela estava falando para religiosos. Depois tivemos também alguma polêmica envolvendo alguns outros ministros, como o ministro o Paulo Guedes, né, alguma coisa que ele falou. Tivemos o das Relações Exteriores também, né, alguma represária aí, alguns comentaristas falando mal. E até na própria escolha que agora também teve uma polêmica, do ministro da Educação, porque era colombiano, naturalizado brasileiro, não sabia nada, etc, etc. O governo Bolsonaro também teve outra, vamos dizer assim, polêmica, quando o próprio Bolsonaro estava no hospital e passou o bastão para o Hamilton Mourão, que fora o Hamilton Mourão aprovar, então, mais segredo, né, para os dados ou documentos públicos, e muitos criticaram, e depois acabou sendo até derrubado, ou derribada essa norma, vamos dizer assim, pelo Congresso. Ainda tivemos os 17 dias parece que foi 17 dias, né, da cirurgia do Bolsonaro, que começou no dia 29 de janeiro, né, dia 28, 29 de janeiro, e se estendeu até a segunda semana de fevereiro. O Bolsonaro continuou sendo ainda presidente, né, não quis passar o bastão novamente para o Hamilton Mourão, que questionou o posicionamento do ministro das Relações Exteriores, que queria a embaixada de Jerusalém, aliás, de Tel Aviv para Jerusalém, e também se envolver nesse conflito da Venezuela com os Estados Unidos. Ele disse que não era para se meter nisso aí. Nós tivemos já... Teve outras coisas, obviamente, né? Mas vamos já passar para esse mês aí, está se findando, fevereiro, que talvez foi um dos mais polêmicos, que é o que está aí na mídia, né? Que a questão da reforma da Previdência, a questão também do projeto anticrime, levado para o Moro, que eu acho que vai ser até difícil ser aprovado. É até bom, não tem muita coisa ruim não, mas é difícil ser aprovado. Da reforma, tomara que não seja, né? Apesar do governo todo querer que seja tudo que está ali, e principalmente com relação ao benefício de prestação continuada, que não deve ser feito essa mudança, que vai prejudicar realmente o povo trabalhador, o povo pobre, vai ter que trabalhar mais. Se não trabalhar mais, vai ter que esperar mais tempo para se aposentar, com um salário digno, com um salário mínimo. E diga-se de passagem, essa proposta aí do BPC, com 60 anos, os sujeitos se aposentar com R$ 400, ou seja, isso dá bem menos do que um salário, menos da metade de um salário, é lamentável, difere até a Constituição, que garante o mínimo, né, que garante o salário, que todo mundo tem direito, é um direito social. Então, tomara que não passe, né? Tem tudo para não passar, e tem outros mecanismos para refrear isso se passar com alguma ação que seja inconstitucional, né, para requerer no STF e tal. Ainda tivemos não só esse imbróglio aí na questão da economia, né,
mas também o problema referente a outros esquemas aí, e principalmente envolvendo o partido do Bolsonaro, o PSL, os Laranjais, que culminou então na demissão de Bebiano, que era no momento das eleições o presidente do partido. E então, após vazar os áudios, e aí eu falo novamente o caso do Bolsonaro, que eu vou falar lá no início, porque está ali perto do pai, que segundo Gustavo Bebiano, ele teria sido o causador de tudo isso e tal, né, da sua saída, mas por outro lado ficou evidenciado que ele tinha até um certo envolvimento, que ele foi um pouco traíra, que ele deixou vazar os áudios do WhatsApp, para revelar talvez o caráter e pensamento do próprio Bolsonaro, e ficou até registrado que Bolsonaro é anti-Globo, que ele falou ali, você está dando brecha para membros da Globo aqui dentro do Congresso, você quer me ferrar, porque eles sempre quiseram me ferrar e tal, e tal, e tal. E teve essa questão desse processo aí, desse laranjal terrível, né? Que tem comprovações que houve ilicitude, vão apurar os culpados, né? Bebiano diz que não teve culpa, mas fazia parte do partido e deve ter, né? Ah, talvez não com relação à quantia, mas por questões, melhor dizendo, administrativas. E continua esses imbróglios, tanto da reforma da Previdência, como do conflito da Venezuela, se o Brasil vai ou não vai se meter, né? A priori não. Temos também, para ver se aprova esse projeto anticrime aí do próprio Moro, do Ministério da Saúde, da Saúde não, perdão, da Justiça. Nós tivemos até a questão da saúde aí, algumas falas, parece que é do Mandetta, né, o ministro que vai priorizar alguns hospitais, alguma coisa nesse sentido. Nós tivemos também algo interessante que vai virar lei, que foi projetado pela Damares, que é a possibilidade dos pais poderem educar seus filhos em casa, né? E também teve outro problema, que a Damares estaria trazendo uma feminista, que era uma feminista mesmo, né, que é a Bia Kicis, me parece, para a paz e tal. Se não era a Bia Kicis, é outra, né, eu não me recordo mais exatamente o nome. E agora, recentemente, nós tivemos aí uma escolha do Moro um pouco equivocada, trazendo uma pessoa que é uma feminista de fato, que é uma militante, trazendo aí para a justiça e que tem até envolvimento com o terrível George Soros, tá? Então você percebe que teve alguma coisa ou outra boa do próprio governo Bolsonaro, como já citei aqui, mas boa parte é da velha política, é mais do mesmo, né? Não teve mudança alguma. Tem gente da esquerda infiltrada, isso é óbvio, até porque muitos do Michel Temer ficaram aí nesse governo, que outrora votaram em Lula ou em Dilma no PT. O próprio Bolsonaro, né? Eu já falei aqui, voltou no PT, é a nova configuração, é contra a corrupção e tal. Mas essa questão aí de liberais, de direita, essa configuração aí é de gente oportunista, né? E não é o que digo, tem vários comentaristas aí muito isentões que não tem nenhum lado nem outro que falam. Teve muitos oportunistas, é a grande verdade, né? Pessoas que não estão nem aí pelo Brasil, só entraram na onda Bolsonaro, né? O próprio Bolsonaro também em algumas coisas se perdeu, principalmente aí da reforma da Previdência, que outrora disse que não iria fazer a mesma que nem Temer, de 65 anos, mas já mudou, né? Para fazer a vontade do Paulo Guedes, né, dos liberais, que fazem parte do governo, e era para mim ter dito isso no início, mas eu já fui, né, colocando a carroça na frente dos bois, que o governo do Bolsonaro tem no mínimo aí 4 divisões, né, ou tipos de pautas ou temáticas, né? Nós temos a ala à frente,
dos conservadores, temos a ala à frente dos evangélicos ou bancada evangélica, poderia até se encaixar com os conservadores, mas vamos separar um pouco, que pode ter conservador, que não é tanto evangélico católico, é conservador no sentido de ser o conservador dos bons costumes referente à política e não necessariamente dos religiosos. Então nós temos a ala dos conservadores, temos a ala dos evangélicos ou religiosos, temos a outra ala que é dos liberais e temos a ala dos milicos ou militares. Então há conflito, há aí um choque de interesses e tal, né? Ao ponto, por exemplo, do Hamilton Mourão ter criticado a Damares, dizendo que ela não deveria ter falado de fé, porque fé e ciência não se fala, a ponto mesmo também de ter dito que era a favor do aborto, e Bolsonaro pregou que não seria, para agradar a ala dos evangélicos ou de alguns conservadores, né, nas pautas já morais, e sempre há um conflito, né? Como houve aí dos evangélicos religiosos se manifestando da fala do Hamilton Mourão, dizendo que a população evangélica não votou em Bolsonaro, essa é a argumentação do Silas Malafaia, vamos colocar meia, né, translocada, dizendo que eles votaram no Bolsonaro e no Hamilton Mourão e tal, mas como assim, né? É a mesma coisa, se acontecesse qualquer fatalidade aí com o Bolsonaro na cirurgia, quem assumiria o país era o Hamilton Mourão. Então, você percebe que há conflitos aí, o Bolsonaro tem que atingir todos eles aí, ou agradar a todos, a gregos e troianos, dessas 4 frentes ou alas. Senão ele não tem sustentabilidade no seu governo. Isso é até governar em nome da governabilidade, sem que ainda falar que existe o diálogo, a possibilidade, né? Eu até diria em algumas ocasiões a obrigatoriedade de falar, de discurso, de dialogar com a oposição e até ceder, né, para que tenha aprovações da própria oposição em algumas temáticas ou pautas. Então, o governo não é bem assim, né? Já em síntese, não é bem assim. Todas essas promessas demagogas, promessas aí hipócritas, cai por terra porque o governo por si só é a política, é só analisar. Ela não se faz sozinha. É necessário pessoas. E é necessário, até mesmo, como já disse, falar com a oposição. Então, não tem como escapar de erros, né? De prometer uma coisa e não cumprir. Por isso que o certo é não prometer, é não vender uma ideia de santidade, de justiça, né? Vamos colocar aí justiça, o nome próprio, ou de um governo totalmente diferente, porque não existe. Não vai existir. Isso é um ledo engano. E o pessoal acreditou em Bolsonaro que era uma mudança total. E nós não estamos vendo muita mudança, não. E ainda as mudanças que estamos vendo são mudanças para pior. Mudanças contra o povo. Né? E aí como é que fica? O interessante é que tem muitos evangélicos acreditando em tudo, e aceitando tudo e achando tudo isso mil maravilha, principalmente a questão da reforma da Previdência. Não, isso aí eu aprovo a reforma da Previdência. Até ouvi no canal do Tony, né? Eu acho que é do pastor Tony, acho que é Tony Donzoni, ou Tony. Ele fez uma pesquisa lá na aba comunidade, o canal dele é grande, mais de 100, 200 pessoas se manifestando que são cristãs que votam favoráveis à reforma previdenciária. Mal eles sabem do que se trata, né? Às vezes muitos são leigos, não sabem que sou contra eles, mas por conta da patos, da paixão, né? Pelo partido, eu não diria talvez pelo partido, mas pelo Bolsonaro, a figura do mesmo, mitou, então tudo que ele fala tá certo, é o correto e é a voz de Deus na Terra. Ele é que nem fosse o Papa aqui na Terra, né? Ou até mesmo um semideus. É lamentável a questão da idolatria e da cegueira, né? Isso seria para qualquer um, tá? Como existe pro outro lado, o lado da esquerda também a cegueira e a idolatria a Lula. Lula livre, tudo isso aí é buscar o homem. Maldito do homem, confia no homem e faz o seu braço sua força. A gente pode confiar um pouco. Agora, jamais fazer do homem ou do governo humano a nossa força, a nossa confiança plena, completa, ou ainda
Achar que a gente pode vencer simplesmente com a força humana, sem Deus, em primeiro lugar. Isso é o equívoco, tá? Então, tem que ser analisado tudo isso. E muitos não analisam. Muitos vão atrás, né, da sua paixão, da sua ideologia, do seu fanatismo. E isso é muito terrível. Então, em suma, esse é o governo do Bolsonaro, né? Esses 60 dias pode piorar, pode melhorar, né? Vai depender dessas decisões aí no Congresso, né? Para passar pela Comissão de Justiça, Cidadania e Justiça, depois vai para as votações na Câmara de Deputados, Senado e tal. Vamos ver. Isso vai depender mesmo se o governo realmente vai ter apoio ou não dos congressistas e se, de fato, os congressistas ou deputados, senadores são a favor do povo ou representam aqueles em que eles votaram, né? De fato, né? A pauta e tal. E é a partir daí que a gente vai saber como vai se estabelecer o governo, tá? E lembrando tudo isso que eu falei, aconteceu em todos os outros governos, tá? Não é nenhuma novidade, né? Como eu sempre digo, citando Salomão, debaixo do sol não há nada novo, né? Tudo aí bem velhinho, 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 e as pessoas acreditando que trata-se de algo novo, né? Até mesmo essa valorização dos bons costumes ou do cristianismo ou defender pautas cristãs, isso não é novo, já é muito antigo também, tá? É claro que durante a gestão aí do PT, boa parte disso foi esquecido, mas lembramos, né? E não sejamos também hipócritas que muitos evangélicos apoiaram o PT, o Marco Feliciano, que hoje está no Bolsonaro, apoiou o PT, apoiou o Dilma em 2010, por exemplo, até falei no Gospel News, e tantos outros aí conhecidos, Magno Malta, Silvério Malafaia, né? E agora mudaram. E eles foram até bom, ele estar na política que foi bom. Pelo menos algumas coisas não foram praticadas ou apoiadas, aprovadas pelo PT, somente referente à questão da possibilidade de pregar o evangelho, né? Sem ter o cerceamento da liberdade de expressão religiosa, ok? Então, esse foi o momento da política, falando desses 60 dias. Claro que teve outras coisas para falar, e eu peguei aí os fatos mais principais, fiz a síntese da síntese, e assim é o governo, que eu diria que o governo é um governo lenga-lenga, vamos dizer assim, mais ou menos. Uma nota que eu daria para o governo 5, tá? A nota 5 é para o governo, acho que já está de bom tamanho, tá? Muitos poderiam até dar menos, né? Porque a gente tem que lidar com isso, ou falar a verdade, com a frieza da sinceridade e da racionalidade, porque se a gente for se levar pela paixão, a gente, né, não vê os erros, fica ceguinho e é só 10, é só parabéns, é só ótimo e não é bem assim, né? Principalmente aí com essa última questão que me deixou muito é, pensando assim de uma maneira bem estarrecida, né? Me deixou muito para baixo, vamos dizer assim, não, perplexo é a palavra certa. Eu que não votei no Bolsonaro, né? Imagina naquele que votou e que pensa e que não é cego, né? Essa questão da reforma previdenciária. E tem muitos Bolsonaro que estão se arrependendo aí, bolsomínio, né? Hã? E caíram no conto, pelo menos nessa parte aí, no conto do Vicário, e nem sabiam do que se tratava, né? E nem que tinha essa ala no governo Bolsonaro, dos liberalistas e tal, ok? Abraço, deixe seu like, comente, divulga esse vídeo aí, se você puder compartilhar nas redes, nos ajudar, porque a gente tem uma série de limitações aqui para alavancar o canal. Então, para me ajudar também, ok? Abraço e até uma próxima reflexão, ou, no caso aqui, momento da política.